vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Bem, irmãos, a paz do Senhor, dando início ao nosso programa de hoje, dia 12 de janeiro, segundo domingo do mês de janeiro. Nós estamos aqui hoje com um casal de igreja de Jardim Meriti, se eu não me engano, né? Seu nome é? Juliane. Anderson, O Anderson. também é isso. esposo dela, né? Isso. Isso. Isso me deu essa benção. Da igreja Jardim Jardim Meriti. Meriti, Você é diácono isso. lá, né? Sim. Dá um abraço no pastor Léo José José Antunes. Antunes. Isso. Bem, vamos começar? Vamos. O nosso tema hoje continua o mesmo, né? O preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto é a mensagem que se repercute no meio da igreja, os marcadores proféticos, preparo para a igreja para o arrebatamento. Só que hoje nós vamos estudar um livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Tá? Vamos à primeira pergunta, então. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 2, letra A, é o finalzinho do versículo, com a relação profética de Sardes e Tiatira. Nós separamos o vídeo do Eurico de Angra dos Reis, nós vamos ver, depois vocês vão comentar comigo, tá? Amém. No mesmo texto, diz assim a palavra do Senhor: Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Também, no capítulo 2, verso 24, o Senhor fala assim: Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira. O Senhor estava falando com aqueles que eram os restantes, que não contaminaram as suas vestes, mas eles preservaram a sã doutrina do Senhor e não se renderam às falsas doutrinas de Jezabel. Estes, que é a igreja fiel desses últimos tempos, ouvirão da parte do Senhor aquilo que está escrito lá para a igreja de Sardes, no capítulo 3, e diz assim: Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Bem, vamos começar? Amém. Vamos. Eu gosto sempre de recapitular as aulas passadas, né, o seminário passado. Éfeso, tá? Éfeso foi a consolidação da doutrina, não é isso? Esmirna foi a grande matança, né? Sim. As pessoas morriam em favor da doutrina, mas também foi a maior parte dos que aceitaram o Senhor e mudaram, né? Foram convertidos. Depois Pérgamo, um casamento pervertido. Depois nós vemos Tiatira, que é a influência de Jezabel, não é isso? E agora nós estamos entrando em Sardes. Eu queria saber de vocês justamente isso. Qual a relação profética entre Sardes e Tiatira? Você ou você começa? Pode começar. Posso começar? Tá bom. Para responder essa pergunta, pastor, nós precisamos voltar um pouquinho também na parte histórica, Sim. né? Até para que nós possamos entender. A igreja ali de Tiatira, ela, como nós temos estudado na escola dominical, ela era uma igreja voltada justamente, um período, né, da igreja voltado justamente para as falsas doutrinas, como se comentou Jezabel. E essa influência ela continua em Sardes. Nós vemos que Sardes era mais ou menos, a cidade ficava mais ou menos 45 quilômetros de distância de Tiatira. O governo ali, a cidade ela foi governada por um bom tempo ali por Alexandre o Grande. E a grande característica daquela cidade era, inclusive, a idolatria, né? A questão ali sobre também a liberdade, mas voltada mais para a libertinagem. E isso trouxe uma grande batalha para a igreja daquela época, a igreja fiel, né? Porque a igreja infiel ela estava justamente nesse período, vivendo os seus dias. Mas para isso, a igreja fiel do Senhor, que até no texto aqui de Apocalipse é chamado de os restantes, né? Esses restantes, esse povo que o Senhor preservou, precisou justamente viver nesta oposição. E eles foram fiéis e alcançaram a bênção do Senhor. Eu acho que aí daí nós podemos começar a abordar e aprofundar mais o assunto. Ju. Interessante que tanto Tiatira, no texto de Tiatira, no capítulo 2, no versículo 24, quanto em Sardes,
o Senhor fala que são os restantes, né? Uhum. A igreja de Tiatira, ela vivia da idolatria, então a maioria do povo ali, ela estava envolvida com a idolatria, inclusive o cristianismo, naquela época da Idade Média, ele estava voltado para o que eles chamavam de santos, eles estavam voltados para Jezabel, para o movimento idólatra. Uhum. Mas existiam os restantes que não se contaminaram. E esses restantes, que o texto diz até que foram salvos da morte, né, que estavam para morrer em Sardes, são eles que continuam, eles que perseveram ali, e eles começam a reforma religiosa, né? A igreja de Sardes, historicamente, é a igreja da época da reforma. Então, a relação profética dela é a relação que nós temos hoje na igreja, né? Os fiéis são os restantes, não são maioria. Até como nós estávamos comentando, como estávamos estudando, é a mesma situação do Egito, né? Sim. Quando saíram milhares e entraram na Terra Prometida os restantes, dois. E assim nós vemos que vai acontecer na época do arrebatamento. Então, assim, o estudo das 7 cartas, em todas as cartas nós temos um ensino profético, um ensino atual, que é escrito há 2000 anos, mas ela serve para a igreja agora e vai servir para a igreja até o momento do arrebatamento. Então, nós precisamos estar muito atentos. E a gente vê a intenção do adversário, né, tanto nas cidades lá físicas, não é, no tempo histórico, também no tempo profético. A intenção do adversário hoje e sempre foi uma única coisa: acabar com a doutrina. Sim, perfeito. Né? Tentou ir em Éfeso, vamos acabar, não conseguiram, não conseguimos mais acabar ali, vamos matar aqueles que estão falando da doutrina, e veio assim até Sardes. E interessante a gente entender que eles estavam marcados para morrer. Sim, exatamente isso, estavam para morrer. Eu ia até comentar sobre isso, porque se você perceber, o texto é justamente, o Senhor ele não coloca as palavras de maneira vã, né? Mas aqueles que estavam para morrer, ou seja, como o senhor comentou, Éfeso, o estabelecimento da doutrina, começou a era das perseguições, essas perseguições se prolongaram pelo tempo, chegando até o momento em Tiatira, só que em Tiatira a perseguição deixou de ser a morte física para ser, digamos assim, uma morte espiritual. Né? Mas a perseguição não deixou de existir, a oposição não deixou de existir. O que foi, na realidade, foi uma mudança justamente para tentar camuflar algo, para, como diz o texto da carta de Tiatira, para enganar, né, a doutrina, a falsa doutrina. Mas o Senhor preservou. A obra do Senhor ela continua, né? Independentemente da vontade do homem, o Senhor ele sempre preserva os seus fiéis. Como foi no Egito, como foi, por exemplo, também na época da igreja primitiva. O Senhor ele não chamou, não foi lá nos sinédrios para chamar os saduceus, os fariseus. Chamou os homens mais simples e desses homens o Senhor fez. Justo. Interessante também, o Anderson, é que a gente vai ver o seguinte: tem uma palavra que permanece. A gente estava conversando sobre isso desde lá do início. Uma palavra fatal. Sabe qual é? Arrependimento. Arrependimento. Começa lá atrás e vem em todas elas. E nós vemos o seguinte, que todo momento o Senhor sempre falou: se arrepende. É um conselho, né? É o conselho. O conselho do Espírito Santo. Né? E o conselho maior tem uma parte das cartas que duraram 1000 anos. Justamente de arrependimento. Tiatira, né? 1000 anos. Dei-lhe tempos para que se arrependesse. Dei-lhe tempo. Foram 1000 anos. Foi de 590, se eu não me engano, a 1530 e pouco. Dá uma olhadinha nas cartas que você vai ver. É isso mesmo. É isso 590 a 1517. 17, onde houve a reforma. Sim. Aí logo em seguida a reforma e começa toda essa evolução do avivamento espiritual. Sim. Nós vemos que aí começa a crescer tudo de novo. Isso, exatamente. Mas, vamos então? Vamos mais alguma coisa, Ju? Não, só isso. Não? Amém. Anderson, amém? Vamos prosseguir. Segunda pergunta. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 1, identifique a Trindade na carta a Sardes. Nós temos o Gabriel Santos, lá de São Vicente, São Paulo. Vamos assistir ungido a resposta dele, depois voltamos. Quando nós lemos Apocalipse 3:1, aqui nós podemos identificar a Trindade, que diz o seguinte, Apocalipse 3:1, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, ou seja, nesse primeiro ponto, e ao anjo da igreja nós podemos encontrar a figura do Espírito Santo. Dando continuidade, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. E aqui, os 7 Espíritos de Deus, nós podemos encontrar
a figura do Pai. E por fim, e as 7 estrelas, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, nessa parte, e as 7 estrelas, nós encontramos a figura do Filho. E aqui então nós podemos encontrar Pai, Filho e Espírito Santo, toda a trindade e todo o projeto do nosso Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A pergunta fala identificar a trindade, não é isso? Existe uma palavra do pastor Geleti que ele sempre fala. Se nós não identificarmos a trindade numa mensagem, a mensagem não é do Senhor. Ela não tem o teor profético, né? Esse é o início para que nós possamos descobrir o projeto profético que está contido na palavra. Na palavra. Se nós não conseguirmos identificar a trindade, não tem como descobrir o mistério. Com certeza. O mistério ele inicia justamente pela trindade. Pela trindade. Mais alguma coisa? Como Só? o ungido Gabriel falou, ele conseguiu identificar, né, a trindade no texto. O Espírito Santo está ali dentro do anjo da igreja, Sim. que é aquele que está operando, que fala diretamente à igreja. É o que ministra, né? Isso. É o que ministra. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz Portanto, às da igrejas. mensagem, né? Isso. E o Filho, ele está nas 7 estrelas, que está no texto de Apocalipse 1 também, quando João vê ali falando das 7 estrelas. Sim. E o Pai fala dos 7 espíritos, das 7 operações do Espírito, né, de Isaías também. Agora, Anderson, será que você consegue identificar a onisciência, a onipresença e a onipotência do Senhor nesse texto? É interessante essa pergunta, né? Porque quando nós olhamos para a expressão o anjo da igreja, como foi colocado, né? O anjo, aqui a figura do Espírito Santo é porque ele é o portador da mensagem. Uhum. Então ele tem toda a onisciência, ele conhece as obras da igreja, ele conhece os frutos do trabalho, conhece também quando não há um fruto, né? Uhum. Quando há ele é aquele que pode discernir quando aquilo que é do Senhor, que aquilo que não é do Senhor. Então essa onisciência que o Espírito Santo, né, na figura aqui do anjo da igreja, apontando, tipificando o Espírito Santo, nós podemos presenciar aqui justamente essa figura. Uhum. Na expressão os 7 Espíritos de Deus, nós podemos ver a onipotência, né, o atributo de Deus que é a onipotência. Porque nos 7 Espíritos nós vemos todo o poder de Deus operando nas suas ênfases. Sim. Né? O Espírito do Senhor, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, enfim, todos aqueles que estão em Isaías capítulo 11, versículo 2. E aí a igreja precisava justamente nesse período de ter essa experiência também. Né? Todas as cartas nós vemos isso. O pastor Geleti tem sempre comentado na escola bíblica dominical que, apesar de uma carta ter uma ênfase, né, de um Espírito do Senhor, nós vemos a presença de todos eles. De todos eles. Mas nós vemos aí aqui nessa expressão a onipotência. E também na expressão as 7 estrelas nós vemos a onipresença. Uhum. Porque como foi colocado, havia ali na destra daquele que falava com João as 7 estrelas. E ali João estava vendo o Senhor Jesus. Ou seja, é Jesus presente em todas as igrejas. Uhum. E me fez lembrar também essa expressão, uma palavra, uma aula que o pastor Amadeu trouxe uma vez no seminário, falando a respeito do tempo profético. Por quê? Para Deus, né, para o Senhor Jesus, melhor dizendo, como ele está presente em todas as igrejas, é como se ele estivesse vivendo, né, na eternidade, estivesse vivendo a igreja de Éfeso hoje, a igreja de Esmirna, os períodos proféticos, né? E também a igreja já arrebatada, né? E isso quando nós entendemos esse mistério, isso é muito profundo, né? Por isso a onipresença, a característica da onipresença na figura do Senhor Jesus, aqui, nessa expressão. E como você falou, né, a gente pode ver o Espírito do Senhor que está em Éfeso, também em Esmirna, também em Pérgamo, também em Tiatira e também agora em Sardes. A gente pode ver todos esses espíritos, a ênfase dos espíritos anteriores em todas as igrejas. Sim. Até porque o espírito é um. Um. Agora, as operações é que são 7. Diversas, né? São diversas. E é até uma expressão que a própria palavra usa, que é a multiforme graça, né? A maneira como o Espírito Santo ele vai operando em cada momento, em cada período. Claro que você vê uma operação mais forte, uma ênfase maior, mas todos eles estão ali. E você vai ver o seguinte, Sardes precisava de uma coisa, fortaleza, o fortalecimento espiritual. É uma das perguntas. É uma das perguntas, né?
Amém? Amém. Então, vamos lá, terceira pergunta. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3, letra B, que é o finalzinho do texto. Quais as palavras de recomendação do Senhor Jesus para a igreja de Sardes sobre a sua vinda? Nós temos o Tiago Moraes, diácono lá de Belém, nós vamos assistir e depois voltamos. Amém. Amém? A recomendação sobre a volta do Senhor Jesus à igreja de Sardes era de arrependimento e vigilância, conforme nós vemos em Apocalipse 3, verso 3, que diz: Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Então, meus irmãos, o arrependimento nos leva a ter a certeza que temos que guardar aquilo que temos visto e ouvido e recebido do Espírito Santo para que estejamos prontos para o arrebatamento. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, minha irmã. O que você tem a falar aí da resposta do Tiago? Tiago E qual é a recomendação que o Senhor dá, a advertência? O diácono Tiago respondeu muito bem. O Senhor tinha duas recomendações ali para Sardes, que era vigilância e arrependimento. Sim. São duas recomendações muito importantes, especialmente do contexto histórico que antecedia a igreja de Sardes, que era Tiatira, a igreja da Idade Média. Uma igreja que ela era forte economicamente, uma igreja que tinha um poder político, ou seja, ela tinha uma imagem, né? Parecia ser uma coisa muito boa, ela era forte politicamente, forte economicamente, mas extremamente fraca espiritualmente. Diante de Deus? Exatamente. Zero. Diante dos homens, todo o poder, e diante de Deus é extremamente fraca. Ela vivia de aparência, de cultos vazios, de se importar exclusivamente com o domínio político, com o domínio econômico, e não se importar com a salvação, com a pregação para as almas, com a eternidade. Era uma igreja que se importava com aqui, né? Com a terra, com as coisas materiais. E por isso a exortação do Senhor é para o arrependimento e para a vigilância, porque desde o Éden o Senhor deu orientações para o homem e o pecado original, né, a desobediência. Adão e Eva, quando eles pecam, eles não demonstram arrependimento. O texto a gente lê e não vê um arrependimento, mas vê desculpa, culpando o outro, foi ela, foi a serpente, vê o uso de recursos próprios para tapar aquilo que era sua vergonha, a construção de folhas de roupas. E hoje nós vemos isso também na religião, nas pessoas, muitas desculpas, as culpas dos outros, para não se arrepender, para não vigiar. Me diz uma coisa, Ju. Vamos lá voltar lá para a crucificação. Um reclamando, Sim. se tu tem poder, desce, e o outro só fala algumas palavras. Sim. Qual que teve arrependimento maior? O que falou as poucas palavras. O outro fez exatamente como os nossos irmãos do pecado original. Culpa do outro, faz alguma coisa. Se você não tem poder, desce. Desce. Né? Mas, Senhor, hoje eu queria somente que o Senhor fizesse uma coisa. Lembra-te de mim quando está no teu reino. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu vou estar... Eu mereço estar aqui, eu tenho certeza disso, mas pelo menos lembra de mim. Sim. É o verdadeiro arrependimento. Bem? É verdade. Anderson. E eu achei interessante a colocação sobre o culto vazio em Tiatira, tanto em Tiatira como em Sardes, né? Porque hoje nós precisamos ter essa preocupação também. O culto, ele é vivo, o culto ele precisa ter dons espirituais. Nós temos visto muito, né, nos seminários ser falado sobre isso, que o culto precisa de dons, o culto profético das igrejas precisa estar, né, precisamos ter experiências com o culto profético, e é tão bom quando você tem um dom no culto profético que ele se cumpre na igreja, né, se cumpre no culto. O senhor até me permite contar uma experiência. Claro. Nós tivemos esses dias na igreja um dom espiritual onde o senhor mostrou que entrava uma pessoa que estava vestido de como se fosse um crente, como se fosse tinha um nome de que era crente, mas a visão mostrava que ele estava sem calçado, ou seja, não estava vivendo o evangelho. E o culto estava terminando, a gente não tinha visto ainda nenhuma pessoa com essas características, e quando estava terminando o último louvor, entrou um senhor na igreja, depois
que o culto encerrou, nós fomos dar assistência. Ele contou que tinha 30 anos de uma denominação, mas que tinha se afastado, que inclusive já tinha visitado algumas vezes a igreja de Maranata, que gostava dos cultos, mas ele estava sentindo que estava precisando de alguma experiência. Sim. E foi justamente quando nós contamos o dom espiritual que ele realmente, olha, essa palavra que eu precisava ouvir, Deus falou comigo aqui. Ou seja, não adianta você estar em uma denominação, em um templo, se você não estiver vivendo o culto, se você estiver vendo um culto vazio. Nós precisamos hoje ter essa experiência. E os fiéis de Sardes tinham essa experiência, tanto que mais à frente nós vamos ver que vai culminar justamente no derramado do Espírito Santo, já passando para outra fase, né? E o que leva a isso é justamente o arrependimento e a vigilância. E lembrando que ainda há pouco, né, terminou nosso seminário hoje de manhã, eu conversando ontem, sábado, com o pastor Eliezer de Jesus, que é o coordenador da Baixada Fluminense, ele me contava uma experiência que já foi contada, de pastores da Igreja Assembleia de Deus que agora querem levar o trombeta de festa para dentro da igreja. Sim. E não é só o trombeta de festa, eles querem participar de tudo aquilo que nós vivemos. E nós vemos o seguinte, a mudança, né? Sim. Ainda existem alguns restantes. Sim, existe. Não é? Existem. Em Sardes você vê que se não tivesse aquele grupo pequenininho ali na fé, orando, ia acabar com a igreja. Sim. Não é? Não ia ter a reforma religiosa começa justamente aí. Sim, Quando Lutero sai, ele passa para de dentro para fora, ele começa a falar. É aquilo que a gente estava conversando sobre o arauto, né? Sim, verdade, né? Qual é a função? Nós temos duas figuras, né? O arauto e o atalaia. O arauto, normalmente, o arauto do rei, né? Ele vem justamente com o vitorioso na batalha e vem anunciando. O atalaia que está em cima da torre, ele começa a anunciar, ele replica a mensagem, né? O Espírito Santo, nessa última hora, tem falado aos atalaias, tem falado à igreja, e a igreja tem replicado essa mensagem. Né? O atalaia traz a resposta do rei, que é a vitória. Isso. O atalaia que ele fala para o povo, vencemos. Isso é verdade. É o anúncio. É uma grande o Espírito Santo fala à igreja e a igreja ela anuncia. E o nosso grande anúncio hoje é único, né? O arrebatamento. O arrebatamento da igreja. Está chegando. E interessante, pastor, porque nós temos um texto em Tessalonicenses que fala justamente que nós que não estamos mais em trevas, mas estamos na luz, nós não podemos ser pegos de surpresas com o arrebatamento. Né? É por isso que fala sobre o ladrão. Isso. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas que hora que ele vem? Vem à noite, né? À noite. Alguém está esperando? Normalmente não. Nos nossos Jesus, você bota 50 câmeras. Você viu o ladrão, mas você está dormindo, a câmera está ali à toa. Só quando depois que acontece tudo é que você vai ver. Por isso que a igreja não pode dormir, a igreja precisa estar em vigilância. Não é? É só as 10 virgens. Sim, verdade. Tudo nos leva a uma única coisa, ao arrebatamento. E se a igreja hoje não tiver arrependimento, acabou. E às vezes pode dormir só um minutinho, né? Elas dormem. Pensa que... Toscanejaram. Toscanejou. Você já toscanejou, né? Aquele momento que você está dentro do ônibus, dá aquela cochilada quando tu acorda. Eu lembro que a faculdade, você vem cansado da faculdade, aí você não quer perder o ponto, aí quando você abre o olho, você já passou. Já passou. É interessante. Vamos à quarta pergunta? Amém, vamos sim. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 4, qual a ênfase da operação do Espírito Santo na igreja de Sardes? Nós temos duas respostas. Uma é da Patrícia Nogueira, lá de Teixeira de Freitas, e outra é de Gerarda Nascimento, aqui do Rio de Janeiro. São duas senhoras. Vamos assistir. Depois eu queria que você começasse. Tá bom. Amém? Nós dizemos que as pessoas que não se contaminaram com as coisas deste mundo são aquelas que estarão no reino dos céus. Amém? A ênfase do Espírito Santo em Sardes era o espírito de fortaleza. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, está escrito: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. As vestes espirituais da fé verdadeira permaneceram incontaminadas. Os servos que ali restaram permaneceram fiéis ao Senhor e à sua doutrina. A paz do Senhor, irmãos. Anderson, qual a ênfase da operação do Espírito Santo na igreja de Sardes?
Amém, pastor. É como a irmã bem colocou, a ênfase é o espírito de fortaleza, né? Justamente para, através da ação do Espírito Santo, aqueles irmãos não contaminassem os seus vestidos, ou seja, a sua salvação, com as oposições, com toda aquela, podemos até dizer assim, aquela sujeira, né, daquele período. E como nós estávamos comentando aqui, as oposições foram muito grandes, tanto internas quanto externas. Nós falamos um pouco aqui. E para vencer, para se manter fiel, somente através da operação do Espírito Santo. O homem ele não tem condições. Né? Agora, com a operação do Espírito Santo, nós podemos realmente alcançar esse objetivo quando o Espírito Santo quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Amém. Ju? É interessante trazendo para os dias atuais o espírito de fortaleza, porque eles não se contaminaram. E hoje, até com as classes, nós comentamos muito que nós vivemos num mundo que é muito difícil, porque você tem influências o tempo todo. Hoje, uma das profissões que mais se ofere lucro é influenciador. Isso. Influenciador digital, em várias redes sociais, em vários tipos de canais, porque o que se quer é influenciar. Então, e naquela época não se tinha mídia, não se tinha essas coisas como nós temos hoje. Então, o que nós precisamos é justamente isso, do Espírito do Senhor, do Espírito de fortaleza, para nos mantermos firmes, ficar firme, como diz o texto de Hebreus, como foi a posição de Moisés, para não se contaminar com as coisas deste mundo, com as influências que estão vindo, porque naquela época era idolatria e hoje é idolatria. É idolatria ao próprio homem, para a satisfação própria, ao hedonismo. E isso é o que nós precisamos evitar. Então precisamos de estar o quê? Perto do Senhor, porque o Espírito Santo só age naquele que busca, naquele que tem o batismo com o Espírito Santo, naquele que tem o selo e zela por isso, e guarda. Não é uma vez ser batizado, ser usado nos dons e depois nunca mais, né? Enferrujar o uso dos dons. Nós precisamos ter o Espírito Santo constantemente nas nossas vidas, porque através das operações do Espírito Santo ele vai nos direcionar aquilo que é do Senhor, que não é para se contaminar, e aquilo que não é do Senhor. E o Espírito Santo é aquele que mostra o nosso erro. Exatamente. Nós falamos durante todo esse programa de hoje sobre uma palavra: arrependimento. Sim. Existem algumas propostas de arrependimento. Vamos lá. Falei do ladrão na cruz, né? O arrependimento dele foi rápido. Sim. Ele estava morrendo já. Mas também tem o filho pródigo. Sim, verdade. Se observarmos a questão do filho pródigo, ele estava na casa do pai, tinha tudo, mas ele resolveu viver a vida dele. É o que foi colocado aqui sobre o que o homem tem tentado fazer hoje, que é justamente viver segundo os seus próprios desejos. Mas qual foi o resultado disso? O resultado foi uma tristeza, o resultado foi uma pobreza, o resultado foi fome. E aí nós estamos falando até de fome espiritual, né? E o resultado foi justamente que ele, quando ele caiu em si, podemos assim dizer, ele lembrou, olha, pequei contra o meu pai. Pequei contra o céu. Interessante que a expressão que ele usa é essa, né? Pequei contra o céu e contra o meu pai. Ou seja, ele pecou para esta vida, teve um resultado negativo para essa vida e para a eternidade. Ele reconheceu. E esse é o verdadeiro arrependimento. Quando o homem ele entende a sua condição, entende que a partir daí ele precisa deixar essa condição para que nunca mais ele volte para lá. Mas também, Anderson, o arrependimento do filho pródigo ele foi no limite do limite humano. Sim. Não é? Comer comida de porco, aquilo tudo. Mas o homem se arrepende quando ele olha para trás. Ele visualizava o presente dele, aonde ele estava. Mas se ele olhasse para trás, ele ia ver o pai dele, o irmão dele, a fazenda que ele tinha, tudo. Essa é a grande ênfase, né? Dele voltar e entender o porquê que ele tinha que pedir perdão ao seu pai. E o que eu acho mais notável nesse texto é que ele não volta para o pai querendo tudo que ele tinha de volta. Não. Ele volta e pede assim: pai, me faça como um dos teus jornaleiros. Né? Ou seja, ele queria uma condição humilde, ele entendia que ele não merecia mais. Né? Quando um homem ele entende que ele não quer mais, que ele não tem condições mais da salvação, que ele não tem o direito, melhor dizendo, ele realmente aí ele começa a entrar no projeto e começa a entrar no caminho. E é interessante que quando ele intenta no coração e vai até o pai, quem vê, não é ele que vê o pai, é o pai que vê ele primeiro. A palavra diz assim: e ele entrando no caminho, o pai o viu. E o pai foi
e o pai foi ao encontro dele. De longe o pai viu, né? Ele não foi ao encontro do pai, o pai viu de longe e Isso. ele que E interessante também é uma coisa, né? Uhum. Que o voltar, ele voltou para ser ele colocou no coração dele que ele queria ser um trabalhador, ganhar o salário dele. Isso. Mas ele esqueceu que o pai estava guardando a verdadeira herança dele. Verdade. Recebeu a aliança, recebeu o calçado. E até o que nós comentamos há pouco aqui, o pai, né, ele sacrificou ali um cordeiro, sacrificou um animal, é o culto, né? Uhum. É uma festa, e nós estamos nos preparando para essa festa. Foi até comentado na dinâmica da igreja que nós estamos estudando todo esse livro, estamos estudando a doutrina justamente para nos prepararmos para o momento do arrebatamento. Não adianta estarmos sempre na igreja se não estivermos preparados. Precisamos desses momentos de estudo da palavra do Senhor para estarmos preparados para o arrebatamento. E uma outra coisa de arrependimento, que a gente estava falando, voltar ao passado, você inclusive falou, né? Saída do povo do Egito. Porque eles lembravam de quê lá do Egito? Sim, toda vez que eles tinham um problema no deserto, eles lembravam da comida, eles lembravam, tinha uma memória falsa do que efetivamente era ser escravo, né? Aí me parece que o passado parece ser melhor do que na verdade foi. E na realidade era o inverso, né? Uhum. Lá era tão bom, eu comia cebola. Não porque queria sair de lá. Eu apanhava para fazer tijolo. E muitas das vezes nós fazemos isso, né? Verdade. Quantas pessoas vêm para a igreja, aceitam o Senhor e olham para o passado e falam, é bom tomar uma chicotadazinha, eu vou voltar lá. Decreto de morte dos Decreto filhos. Isso é um falso arrependimento, uma falsa conversão também, né? No primeiro problema, eles desistem. Volta ao passado. Volta ao passado. E isso é um grande problema hoje, né? Porque o servo fiel, ele não entra por esse caminho. Mas, infelizmente, quando a pessoa ainda não tem uma experiência, por vezes, né, nós vemos isso, né, infelizmente, acontecer. E o grande elemento que o Espírito Santo usa para nos fortalecer, já que nós estamos falando de fortaleza, é a doutrina. Se você está na doutrina, você não vai voltar para isso. Justamente. Né? Amém? Amém. Nós vamos entrar agora num momento especial. Né? Nós estamos mantendo esse espaço, porque é uma coisa que o pastor Walter ele sempre fazia, ele lembrava das crianças. Sim. E como nós vamos entrar na fase das crianças e acessibilidade, eu vou pedir para a gente cantar um hino junto com as crianças, tá? Depois nós voltamos para glorificar o Senhor. Amém. Quero ser fiel a ti, Jesus, fazer sempre a tua vontade, guardar a tua palavra, que é luz e vida para o meu caminho. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, até meu Jesus voltar. Quero andar na tua luz, Senhor, só assim estou seguro. Quero proclamar em alta voz: Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reina em meu viver. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, até meu Jesus voltar. Jesus está vivo, reina em meu viver, e em breve voltará. Bem, glorificamos ao Senhor, né, pela bênção de poder cantar com as crianças, é uma alegria nossa. E vocês estão vendo aqui uma bagunceira. Né? A Sara, filha do Anderson e da Juliene. Eu queria começar com você. A pergunta é: quem são aqueles que andaram de vestes brancas com Jesus na eternidade? Aqueles que Não? Não se contamina. Aqueles que não contaminaram as suas vestes. Isso.
E a tua veste, que cor vai ser? Branca? Branca. Isso, porque você quer entrar no... Céu. Isso. Parabéns, os pais estão ensinando. Isso, Sarinha. Alice, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 4, quem são aqueles que andaram de vestes brancas com Jesus na eternidade? Resposta. Aqueles que não se misturam com o pecado, a paz do Senhor Jesus. Amém. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 4, quem são aqueles que andarão de vestes brancas com Jesus na eternidade? Aqueles que não sujaram os seus vestes brancos do mundo, a paz do Senhor. Amém. Foram aqueles que não contaminaram as suas vestes da salvação com o pecado. Amém, meus irmãos, paz do Senhor. Vamos lá, Juliana, você quer falar alguma coisa sobre... As nossas crianças, né? Nós voltamos hoje de um seminário de Unidos em Sim. Família, que as crianças gostam sempre de estar no Manaim. A Alice, você vê o Com sorriso certeza. de participar, de responder. Nos cultos de terça-feira também, né? Se deixar as crianças não Ah, permitem que a igreja responda. Eu soube que as ela perguntas. não deixa ninguém falar. Né? Todas as perguntas eles querem fazer participação. Então, assim, a gente, inclusive, precisa se inspirar nas crianças, né? Sim. Ter essa participação. Como o pastor Judete diz, não, resposta errada não Isso. tem, né? O importante é você estudar, você participar das E respostas. falar das conversações. E falar das coisas do Senhor, né? Glória a Deus. Isso. Bem, Anderson, quer falar alguma coisa? Não, já está tudo. Já está tudo. A Sara falou tudo. Ela já falou tudo. Bem, nós temos também a pergunta da acessibilidade, que eu também não vou fazer, porque a pessoa faz. Amém. E nós temos a Maria Luísa lá de Florianópolis, vai falar com a gente, depois nós voltamos. Maria Luísa, respondendo a pergunta de acessibilidade, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 4, quem são as pessoas que vão andar de roupas brancas com Jesus na eternidade? As pessoas que vão andar de roupas brancas com Jesus são aquelas que mantiveram suas roupas limpas e não fizeram coisas erradas. A paz do Senhor Jesus. Bem, amém, né? Nosso programa hoje foi bom, participação especial da Sara, né? Com certeza. Vocês estão enviando as participações dela? Sim, ela participa toda semana. É, mas está colocando em vídeo? Não, né? Vídeo não, tem que fazer vídeo. Tem que fazer toda mais. semana. Fazer o vídeo dela. Estão inscritos nos canais, né? Sim. Estão dando o link? Sim, o like. like. Eu queria falar para vocês o seguinte. O like ele é muito importante, porque tem um algoritmo lá no YouTube que quanto mais likes você dá, mais ele oferece o nosso programa para as pessoas. E nós estamos vendo o seguinte, a visualização é muito grande, mas os likes são muito pequenos. Sim. Então você que está nos assistindo, dá o like lá. Entra agora lá. Faz o like crescer. Isso! Dá um like lá para a gente. É importante também que você faça o triplo C. Você sabe o que é triplo C? Sim. Sabe o que é? Comente, curte e compartilha. Viu? Comente, curte, partilha. Compartilhe. Isso. Compartilhe. Curta. Eu já sei porque é da primeira. Isso. Primeira. Curtir por quê? É o like. Né? Compartilhar. Pega esse link. Compartilhe para as outras Isso. pessoas. Você está compartilhando para as tuas amigas? Não, né? Eu vou falar agora. Tá, vai falar. Então fala. Você está compartilhando? Eu vou compartilhar o vídeo quer dizer, Tá bom. a história que eu estou vendo. O nome é Minha Primeira Bíblia. Tá bom. Tá fazendo propaganda Do outro enganado. canal. Outro canal. Não é isso? Corta não, é isso. Tá bom. Não corta, não. O pastor vai mandar no seu programa. Daqui um pouco é dona do programa. Acho melhor a gente dispensar a participação especial. Ó, Sarinha, agora quietinho. Deixa o pastor terminar o programa. Tá bom. Nós temos o nosso culto daqui um pouquinho, às 19 e às 20 no YouTube. Foi um prazer ter vocês. Amém, pastor. Sarinha bagunceira, né? Mas foi um Eu prazer. não sou. Tá bom. A paz do Senhor Jesus. Semana que vem estaremos juntos. Pai Senhor.